fim de abril, a Prefeitura de Ouro Preto anunciou o PAC das Encostas, um projeto que será viabilizado por meio de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a Prefeitura, Ouro Preto já conseguiu a liberação de 35 milhões de reais para obras nas encostas do município, um problema antigo. O geólogo Júlio César Lana, que é pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, traçou uma linha histórica da ocupação em Ouro Preto e destacou as áreas do município que apresentam maior risco de deslizamentos. Veja. O município de Ouro Preto, as áreas de risco localizadas em Ouro Preto, elas são um resultado não somente das condições geológicas, mas também das condições antrópicas e de ocupação histórica do município. Isso é bastante interessante. O município de Ouro Preto, como muitos sabem, a ocupação ela vem desde a época do Brasil Colônia, no início aí do século XVII, e as primeiras regiões ocupadas na cidade de Ouro Preto, elas são, de fato, as regiões com menor quantidade de áreas de risco geológico mapeadas. Então, de fato, o centro histórico. Então, os próprios colonizadores, na época da colonização, da ocupação da cidade de Ouro Preto, eles procuraram as áreas, de maneira geral, as mais seguras possíveis, Então, o centro histórico, de maneira geral, ele está numa área relativamente segura, e a partir da década de 40, com a intensificação da ocupação, principalmente com o boom ali do alumínio, a chegada de algumas indústrias de alumínio na cidade, a população, de maneira geral, ela precisou ocupar as áreas periféricas, que é onde vem, então, o adensamento da ocupação dos bairros que estão na periferia, principalmente na Serra de Ouro Preto, E aí você tem uma ocupação densa, desordenada, em um período relativamente curto, em poucos anos aquela área foi adensada, e obviamente isso traz uma série de consequências, que já é uma área de fato frágil, com alta propensão à ocorrência desses processos de estabilização de encostas, e obviamente ela foi ocupada de maneira sem um planejamento adequado, e isso traz uma série de consequências que a gente vive até hoje. Então é interessante a gente talvez acrescentar isso, que as áreas de risco de Ouro Preto, elas estão relacionadas aos fenômenos geológicos, as características geológicas, mas também a característica histórica de ocupação do próprio município, além das intervenções antrópicas que são feitas diariamente. Ouro Preto está localizada, a sede municipal está localizada numa região bastante acidentada, então o risco de deslizamento ele é, de certa maneira, generalizado na cidade, na sede municipal. Entretanto, a gente pode elencar principalmente os bairros que estão localizados na vertente da Serra de Ouro Preto, como talvez os que têm maior chance de ocorrerem deslizamentos. Inclusive, são os bairros que, historicamente, ocorrem maior número de deslizamentos. E São Cristóvão, São Francisco, Morro São Sebastião, Morro da Queimada, Alto da Cruz, Morro São João, Piedade, Taquaral e Morro Santana. Eu diria que esses, de fato, são os prioritários. O pesquisador também falou sobre os fatores que tornam esses locais perigosos e pontuou que, embora os deslizamentos ocorram prioritariamente no período chuvoso, outras instabilizações de encostas podem acontecer fora desse período. É um conjunto de fatores, tanto de ordem natural, geológica, e aí os fatores geológicos, talvez dentre eles, o principal é a própria estratigrafia da região, a própria sucessão de camadas geológicas. Nós temos na Serra de Ouro Preto uma sucessão de rochas denominadas de filito, que são sobrepostas por rochas denominadas itabirito, então são dois tipos de rocha com competências geotécnicas e hidrológicas bastante diferentes. Então, enquanto o itabirito, que é a rocha que está na superfície, que está sobreposta, ela é uma rocha bastante porosa, bastante permeável. O filito, que é a rocha que está exatamente abaixo dos itabiritos, uma rocha bastante impermeável, e sedosa ao tato, escorregadia. Então, durante eventos de chuva intensa, é comum que o itabirito ele absorva essas águas, ele fique saturado, encharcado com as águas da chuva.
Só que essa água da chuva, quando ela chega na base dos itabiritos, ela encontra esse filito, né, que é um outro tipo de rocha bastante impermeável, como eu havia dito. E essa diferença entre permeabilidade da camada itabirito e da camada filito, ela causa uma série de fatores, aí, aumento de poropressão, saturação das camadas, e favorece, então, o deslizamento dessa camada superficial de itabirito sobre os filitos, né? Então, esse talvez seja o principal fator geológico natural que condiciona os deslizamentos da Serra de Ouro Preto. E associado a isso, obviamente, a gente tem uma série de fatores antrópicos, né, causados pelo homem, principalmente aí as intervenções inadequadas, né, como cortes em terrenos, né, subverticalizados, sem muros de contenção, ausência de obras de drenagem, vazamentos, né, em redes pluviais, em redes de esgoto, lançamento de lixo, aterro nas encostas, né, todos esses fatores antrópicos, eles acentuam essa característica geológica natural e já propensa ao risco de deslizamentos que existe na Serra de Ouro Preto. De maneira geral, os deslizamentos, eles ocorrem prioritariamente durante épocas de chuva, tá bom? Mas isso não é exclusividade. Então, existem estabilizações de encostas, além dos deslizamentos que ocorrem naturalmente durante qualquer época do ano, como, por exemplo, as quedas de blocos de rocha, né? Na região de Ouro Preto existem diversos blocos de rocha sólida, né? Então, inclusive as próprias cangas, né, as lateritas aí de Ouro Preto, ou blocos de rochas menos alteradas, e eles podem sim se mobilizar em épocas sem chuva nenhuma. E deslizamentos também podem ocorrer, principalmente quando são derivados da intervenção antrópica inadequada, né? Especialmente os cortes subverticalizados em terrenos. Júlio falou ainda sobre as áreas que necessitam de intervenção do poder público e o que precisa ser feito nesses locais. Veja. Eu diria que todas as áreas de risco que já são conhecidas, elas têm que ser prioritariamente atendidas, né, pelo poder público. Então, a alocação de recursos, as ações não estruturais, que a gente diz, né, igual ações educativas em escolas ou com próprios centros comunitários, elas devem ser realizadas prioritariamente já nessas áreas que são mapeadas como áreas de risco. Mas dentre todas as áreas de risco, né, se a gente pudesse de fato elencar quais dentre elas seriam as prioritárias, eu diria novamente que são as áreas localizadas na Serra de Ouro Preto, né, que é onde a gente vê historicamente o maior número de ocorrências de deslizamentos de encostas, e principalmente as áreas de risco que têm maior número de idosos, crianças, né, e maior densidade populacional, consequentemente, né, são as áreas que eu diria que são as prioritárias para alocação de recursos e intervenções. Não existe uma intervenção única, né, uma receita de bolo para todas as áreas de risco. Cada área de risco ela tem que ser estudada individualmente, né, para ver qual que é a viabilidade, qual que é a pertinência daquela intervenção e se ela de fato vai ser efetiva naquela região, né? Então, normalmente, após os mapeamentos das áreas de risco, é necessário, então, a realização de projetos, né, envolvendo, inclusive, engenheiros civis, né, que entendem a parte estrutural de obras, para identificar qual é a melhor intervenção para ser feita. Mas, de maneira geral, as intervenções, elas se dividem em dois tipos, né, que são as intervenções estruturais, ou seja, as próprias estruturas de engenharia, e as intervenções não estruturais, que são as atividades educativas, as atividades de monitoramento e alerta, né, que, inclusive, a própria Defesa Civil de Ouro Preto já realiza, tem até aplicativo, né, de telefone celular e tudo mais. E as intervenções estruturais, elas normalmente, né, para a instabilização de encostas, elas se dividem em estruturas de drenagem, né, de canalização e direcionamento de águas pluviais e contenção propriamente dita, né, das encostas. Então, muros, cortinas atirantadas, todos esses tipos de contenção, eles devem ser avaliados, mas obviamente, a ser avaliado individualmente em cada área de risco, dependendo da condição local. Sobre o PAC das encostas, a Prefeitura informou que vai concentrar as obras nos pontos críticos da cidade. Por isso, os trabalhos vão ter início nos bairros Alto das Dores e Santa Cruz, seguindo pelo alto do Morro São Sebastião, Taquaral, Vila São José e morros da Queimada, do Piolho e Santana. No centro serão revitalizadas as áreas próximas às igrejas São Francisco de Paula
e Bom Jesus de Matozinhos, o Morro da Forca e o do Curral, a Rua Getúlio Vargas, a área próxima à rodoviária e alguns pontos nos bairros Bauxita e São Cristóvão. A Prefeitura disse à TV UFOP que ainda não há um cronograma para o início das obras, já que está em fase de projetos e sondagem. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.